Boa noite, meus nobres, tudo certo? Mais uma live do Projeto Pernambuco Filosófico. Hoje a gente está ouvindo aqui a trilha do Mestre Ambrósio, tá? Fuá na Casa de Cabral. Tem tudo a ver com o nosso convidado hoje, que é o nosso João Gândavo, professor de História pernambucana, grande mestre na área dos assuntos pernambucanos, músico de heavy metal, cordelista. Então a gente vai bater um papo com ele. No dia de hoje, muito feliz porque consegui tomar minha segunda dose da vacina contra a Covid. E isso é um momento de plena alegria, né? Já que tantas pessoas infelizmente faleceram por conta dessa doença, por conta de responsabilidades maiores. Então estou muito feliz com isso. E também gostaria de parabenizar todos aqueles que estão conseguindo se vacinar e estão conseguindo ainda atuar na linha de frente, como minha amiga Monique, que já está aí na área. Então bora convidar o João Gândavo para a gente bater um papo com ele. Cadê o João Gândavo? João, meu filho, cadê você? Achei. Vamos chamar aqui ele. Aqui, é por aqui, Ernesto. O Ernesto sempre se confunde. Boa noite, meu nobre João Gândavo. Como é que você está, meu patrão? Opa, tô ótimo aqui. E você, como é que tá, meu velho? Eu estou bem. É uma satisfação muito grande conversar com você. Ah, obrigado. Pra mim A também. honra é inenarrável. Então vou ser presenteado com seu conhecimento sobre história pernambucana. Eu vi sua live com o Fred Anjos e fiquei estupefato com o tamanho conhecimento. Eu falei, eu tenho que trazer esse cara para conversar comigo, para as pessoas aprenderem com ele também, porque é um mar de conhecimento. Deixa eu Ah, dar um então, pause aqui no Mestre Ambrósio, que eu botei uma música em especial para o assunto de hoje, que é o Fuá na Casa de Cabral, já que a gosto gente vai muito. falar muito desses temas. E aí, diz aí como é que tu estás? Eu tô bem. Tô feliz por você ter tomado já a segunda dose. Eu ainda vou tenho um tempinho para tomar a minha segunda dose. A família também já está quase toda vacinada. E vamos em frente, né? Porque a gente tem que acabar com isso. Deixa eu só passar para o pessoal aqui uma coisinha rápida antes de a gente iniciar nosso assunto, que é o seguinte. Eu tive uma surpresa muito grande, sabe? Eu venho muito desapontado com a humanidade de um tempo para cá. Eu só vejo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, pessoas roubando, pessoas tirando um dólar para roubar de vacina, aquela história toda. Aí ontem, aqui em casa, a gente recicla muito o nosso lixo, né? A gente faz a reciclagem para fazer a doação de papelão, garrafas, essas coisas todas. E aí passou um rapaz com uma carroça na frente da minha casa, eu fiz, amigão, você quer pegar uma reciclagem que eu tenho aqui? Ele disse, quero, meu patrão. Eu disse, ótimo, vou descer um minutinho. Aí eu fiz uma pequena feira para ele, botei arroz, café, essa parte toda assim, para ajudar ele também em relação a isso. Estava ele e a esposa dele. E ele recolheu toda a reciclagem, aí eu dei a feira a ele, ele me agradeceu muito, aí ele me perguntou assim, o senhor quer que eu faça alguma coisa para retribuir? Eu varra aqui o seu chão, eu limpe aqui alguma coisa sua para poder, pelo menos eu trabalhar, já que o senhor me deu algo, então eu gostaria de trabalhar e também lhe dar algo. Eu disse, meu amigo, essa sua honestidade, esse seu caráter já foi um presente para mim. Então você já me deu o que eu precisava, que era voltar a acreditar na humanidade naquele período. Então estou dizendo isso para deixar essa mensagenzinha para as pessoas que não abandonem a humanidade, sempre saibam que para cada uma alma cebosa que tem por aí, tem uma pessoa boa também. Podemos Isso é começar agora. verdade, verdade. Gostei da referência. E Muito aí, legal. João, vamos falar de história? Então, vamos embora, né? Bora lá para trás? Vamos. Quer começar de onde? Eu quero começar dessa história que Jaboatão foi o primeiro porto de parada dos portugueses. Procede? Rapaz, o primeiro ponto de parada dos portugueses. Olha, veja, vou dizer da seguinte forma. Eu não sei, para começo de história. Mas todo historiador é um bom contador de história, filho de pescador, né? Mas se a gente levar para o lado, criar um mapa mental sobre essa ideia, provavelmente, por que não? O que não existe nada engessado na história, apesar de muita gente achar que existe, né? Coisas engessadas, mas não existe. Como, por exemplo, o Pison.
que Pisoni não pode ter chegado aqui também, né? Então, como é que eu te digo? Não tem uma referência sólida que pelo menos eu encontrei em livros sobre isso. Se você tiver, me diga, né? Porque a gente não sabe tudo. Mas é aquela questão assim, pode. Agora, qual evidência a gente vai ter para isso? Eu não tenho nenhuma. É por isso que eu estou dizendo. Se você tiver alguma, legal. Porque Jabotão faz parte do litoral. Então, não tem nenhum problema em não ser. Agora, é claro, existem alguns pontos, a gente chama, né? A gente não, né? O português antigo chamava de entrepostos, né? Que eram. Hoje a gente usa pontal, né? O povo chique, rico, que pode ir, vai para aquele lugar chamado pontal do não sei o quê, pontal do não sei o quê, se queimar no sol e comer camarão. Mas a gente conhece essas palavras, né? Pontal porque, sim, claro, é uma ponta de terra que entra para o mar. Então era esse tipo de estrutura que se procurava porque era mais fácil de fazer porto, de aportar, né? Pontal não é de porto, é de pontal mesmo, de ponta. Porque se você olhar direitinho, eu gosto muito dessas referências do litoral para fazer esses tipos de entrepostos. Você vai ver que a maioria dos entrepostos, pelo menos na América, né? Na Europa não, na Europa o negócio é mais complicado. Mas Isso aí. Na América, não, é complicado por causa do terreno mesmo, mas na América você vai ver que toda pontazinha tem um forte. Olhe direitinho no mapa, você vai ver, perto de toda ponta tem um forte. E aí vem os pontais. Mas não sei se lhe satisfaz essa resposta. Salve, salve, matá-la na mão. Teve um outro. Opa! Oi, Jadinho! Tudo bom, filho? Jainil tá batendo um papo com a gente amanhã. Olha aí. A gente vai bater um papo amanhã. Agora vê só, João. A turma colocou a Bahia como o estado mais antigo do Brasil, né? A Bahia ficou, historicamente falando, o mais antigo, né? Foi por isso que eu comecei a perguntar a ti se realmente isso procede, não, se isso é fato consumado, se não é, porque na história tudo muda, né? Vai descobrindo Sim, coisas novas, com você vai certeza. agregando. Ó, nessa parte aí eu já tenho mais uma solidez para a gente conversar. Estado é um negócio muito novo. É, Sim. a Alemanha, vamos falar da Alemanha. A Alemanha, como país, ela veio se fundamentar como país um pouquinho antes da Primeira Guerra. Então, é aquela questão assim, Estado é uma coisa muito nova, né? Do tempo, no comecinho, no século XVI, no começo da capitania, a gente não tem essa palavra Estado como a gente tem hoje, né? Estado era uma situação. Então, o Estado de Pernambuco é uma situação. E aí, a questão de ser um Estado, como a gente conhece hoje, um pedaço da federação, né? Que a gente tem o município, o Estado e a União. Né? Isso aí é muito novo, isso é coisa do final do século XIX, coisa de inglês. Né? Porque brasileiro tem um problema sério, só a gente pernambucano mesmo que tem cara e coragem para meter a cara e fazer revolução e transformar isso aqui em país. Mas brasileiro tem um problema chato de ficar copiando os outros, e aí, no século XIX, quem mandava aqui eram os ingleses, então bora seguir a carteira dos ingleses. Então surgiu parlamento, congresso. Por isso que hoje em dia o cabo entra lá no Palácio do Planalto, não sabe o que é isso, o que é aquilo, porque é congresso, parlamento, legislativo, judiciário, todo mundo junto e ninguém sabe o que é. Quando é uma coisa tão simples, é só dividir assim, ó. Metade da estrutura política de Brasília foi consolidada no século XIX pelos ingleses. A outra metade é pelos portugueses, a outra metade é pelos holandeses. Pronto, acabou. E os franceses? Não, os franceses não tiveram muita participação na parte política, não. Era mais no pescar. O dedo aqui, Oi? a França nem botou o dedo aqui dentro. A França? O processo histórico dela, de influência, essa parte toda, diretamente ela teve processo aqui dentro? Totalmente. Tem uma música do Gandavo, que é o Descobrimento de Pernambuco, que eu tento exatamente contar. Ela está no álbum Pernambuco. Eu tento contar é, os personagens que estiveram aqui na capitania antes de Duarte Coelho, até chegar em Duarte Coelho. Então tem gente pra caramba. E uma das razões
do rei de Portugal, né? Mandar, né? No caso era Dom João III. Dom João III mandar Duarte Coelho é exatamente porque os franceses já estavam. Tem uma parte da música que diz: Dom João, o conselheiro de Dom João estava na França e teve uma reunião com o rei, com os pescadores, né? Porque as câmaras eram feitas de pescadores. Aí o conselheiro chegou e fez: Dom João, é o seguinte, já já os franceses vão tomar conta da Baía de Guanabara, né? Que lá na música ela tem outra referência bem interessante, que eu botei a tradução do que é Baía de Guanabara. E aí, porque o que acontecia? Mais uma referência para aquela questão que eu estava lhe falando antes. Os franceses chegaram lá no Rio de Janeiro fazendo comércio com os indígenas, mas sem aportar. Eles faziam do mar. Eles deixavam os navios grandes longe da terra e mandavam barquinhos para fazer o comércio. Só que isso estava começando a virar rotina. E aí, cada dia mais, os barcos se aproximavam mais do litoral. E você sabe muito bem que quando um barco, vamos dizer assim, se aproxima do litoral para aportar, a coisa toda muda, porque vai gerar nessa praia, vai gerar uma urbis, vai gerar uma taberna, vai gerar um armazém, vai gerar casas você sabe, aquelas coisas daquele tempo. E assim, tipo, isso cria o quê? Isso cria uma vila. E aí o rei de Portugal não tinha dinheiro para investir, tanto isso é falado na música. E aí o conselheiro diz a ele: ô Dom João, por que você não faz que nem seu pai fez, que era Dom Manuel, que tentou implantar o sistema de capitanias hereditárias em Pernambuco, já que você não tem dinheiro? Porque é aquela coisa, o rei não tinha um tostão furado para investir. Como é que ele ia fazer a coisa acontecer? Dom Manuel, em 1517, ele mandou 2 expedicionários, que se sabe, né? Tem mais pessoas, mas eu não sei, só conheço esses 2, para cá, para tentar fazer uma colônia, em 1517, mas furou. O primeiro até foi legalzinho, só que o problema é que ele inventou de fazer uma colônia no lugar mais impróprio que podia existir, que era a ilha de Fernando de Noronha. E aí o povo morria, não tinha o que fazer, né? Porque Fernando de Noronha, você vê hoje a dificuldade que é para chegar. Só os ricos que vão lá, pode ir de jatinho, pufa, aquela coisa, cara. Até para chegar lá é caro. E aí tu imagina fazer uma colônia no meio do nada. Se você faz como se fez aqui, pelo menos você já tem a expertise dos indígenas, que já eram donos da terra, já conheciam tudo. E aí ia ficar meio caminho andado. Agora, num lugar desabitado, não que não existisse uma etnia indígena em Fernando de Noronha, mas a quantidade de pessoas era muito pouca, então não deu nem para fazer miscigenação, que o povo começou a morrer, as coisas morrendo. Não tinha a velocidade de você mandar um barco para a Europa, mandar para voltar. Não deu. E esse rapaz foi o Fernão Noronha, né? Que terminaram mudando o nome, porque não sei porque que o povo adora. Faz uma live com alguém de literatura e pergunta porque o povo gosta tanto de mudar o nome do povo. Então, o Fernão Noronha, ele deu nome à ilha, que alguém quis mudar e chamou de Fernando de Noronha, mas é Fernão Noronha. E aí, o Fernando Noronha fez a tentativa, foi indo muito bem a colônia dele, mas por essa questão de recursos, não deu. Então, ele abandonou, deixou lá. E aí, mais tarde, um pouquinho mais tarde, o rei Dom Manuel manda outro expedicionário tentar fazer uma colônia, só que esse era mais sabido. O negócio dele era fazer engenho, não era fazer colônia. Ele não queria povoar, ele queria fazer engenho, porque aí era mais fácil para ele do que colonizar. Colonizar é um negócio, a gente pode depois passar um tempão falando sobre o que é colonizar uma terra. Oi, quer falar? Bom, rapidinho. Fernando de Noronha, depois dessa tentativa de colonização, ou na chegada a ele, já tinha algum habitante
lá, tipo, algum povo, tipo indígena, lá ou não? Ele era totalmente deserto lá? Tinha alguma Olha, referência de eu, Oxalá? eu não lembro exatamente, mas eu acho que tinha uma etnia indígena lá, se eu não me engano, porque eu fui para uma palestra no Instituto Arqueológico, nos meus bons tempos, que eu vi uma palestra com uma descendente do atual dono, do mais próximo dono de Fernando Noronha. E ela falou tudo isso, só que, né, eu esqueci. Mas eu não lembro exatamente se tem uma Mas só, etnia. ah, porque aqui, a gente sabe que aqui no Brasil ele não foi descoberto, né? Já habitavam aqui várias etnias indígenas, vários povos, então a gente já sabia que não foi descoberto, ele foi Não, invadido. esse negócio É, descobrimento não cola mais, né? Acho que, apesar de a gente ter um problema muito sério na educação básica, seja ela privada, seja ela pública, a gente tem um pois é. problema grave, que a educação, os níveis de base, né, os níveis iniciais, elas não se comunicam com o nível superior, muito menos com as pós-graduações. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem coisas maravilhosas, descobertas, mas isso não chega no livro da, dos níveis básicos. Por quê? Porque ele sabe, né? Brasil tem aquela licitação bonita que as cegas e tal, né? Você entende como é que funciona a coisa. E aí sempre a É minha pessoa complicado ganha. Mas tudo bem. e vai demorar para a gente conseguir mudar isso, porque a turma parece que quer manter a ilusão daquilo que não existe, né? Você gosta de vender aquela história do que não é. Não, Tipo, descobrimento, eu proclamação discordo da um República. pouco. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que é mais assim, como diz o Fragoso, tem um livro de João Fragoso, que é do Rio de Janeiro, que ele conta as famílias que por mais de 300 anos mandaram no Rio de Janeiro e mandam até hoje. Então, você olha os grandes cargos é, do município, do estado e da federação estão na mão das mesmas famílias há mais de anos. Então é assim, do tipo, o que vale é ouvir o metal. Meu parente, meu primo ganha, vamos lá, ele vai ficar ganhando até alguém ter coragem de fazer, que ninguém tem mesmo, né? E vai, e aí, pra Mas, quê? mas isso que você falou era uma coisa que eu ia te perguntar, porque é o seguinte: a gente está falando das capitanias hereditárias, está falando dos povoados, de toda essa parte atrás. Aí você falou aí das famílias, né, que estão há muito tempo, né, no poder, né? E as Sim, famílias pernambucanas, as grandes famílias pernambucanas tradicionais, as origens dela, vem lá de trás também o poder aquisitivo, esse patrimônio, esse poder patrimonial já vem dessa, vamos dizer, desse costume que Portugal tinha de sair cedendo terras e patrimônio para as famílias ou não? sim, claro, óbvio. É, se você for estudar o desenvolvimento geográfico de Pernambuco, você vai ver facilmente como quem manda são as famílias antigas. Agora, claro, lógico, é evidente, as coisas mudam. Não é assim, tipo, todas as famílias que estavam lá no século XVI, que chegaram aqui com o Duarte Coelho, estão aqui. Não, não é assim. Vamos com calma. O povo se casa, casa errada e faz menino ficar pobre. Né? Tem muita família que tipo, tem nome chique, mas é pobre. Aí você diz, uai, como é que isso acontece? É super simples. Eu mesmo até hoje tento encontrar quem foi como é? Meu antecessor lá atrás que casou com um pobre, ou a menina que casou com um pobre, que eu fiquei pobre. Eu sou doido para voltar no tempo para pegar e dar uma pisa nele, mas tudo bem. Mas enfim, quem não é, né? Mas, enfim, sim, sim, sim. Vou dar um exemplo, assim, se você quiser um exemplo básico, basilar, você tem, por exemplo, quando Duarte Coelho desembarcou aqui, ele desembarcou, que é uma coisa que eu adoro falar sobre isso, porque aí quebra. Eu acho que eu já falei tanto sobre isso que eu acho que já está começando a criar uma egrégorazinha de pensamento coletivo para as pessoas não acharem que os holandeses chegaram aqui em fevereiro de 1630 e dominaram tudo. Não, minha gente, os holandeses já estavam aqui, ó,
há muito tempo, já tinha, não tem isso assim, determinismo. Ah, o holandês é bom, o holandês é mau, o português é bom, o português. Não, todo mundo é bom, todo mundo é mau, depende do seu gênio. Então, o que acontece? Quando o Duarte Coelho, né, em 534, desembarca aqui para oficializar a situação, né, que ele recebeu a carta em Évora, mas ele tem que vir aqui para fazer as oficialidades, aquela coisa toda que a gente conhece, e antes de ir embora, né? Que caso você não saiba e o pessoal que está assistindo não saiba, Duarte Coelho não ficou aqui não, tá? Duarte Coelho aqui veio, ó, e vazou, porque ele era um oficial de guerra, então ele tinha a vida dele era um navio na Índia, de verdade, não a Índia aqui, a Índia hindu, não as Índias de Colombo. Mas então ele vem e deixa aqui. Quem é que aporta com ele? Arnaud Holanda, um holandês. E quem é Arnaud Holanda? Pô, Arnaud Holanda é a primeira raiz que chega aqui da família Holanda Cavalcante, que tem os Maranhão, tem os Albuquerque, e assim vai. Então, os ramos das famílias tradicionais vão se manter no poder, sim. Mas também tem muita gente que não vai, porque quando você vai pensar em genealogia, eu gosto muito de genealogia. Quando você vai pensar em genealogia, quando você chega no teu tetravô, bicho, é tanta gente que tu já quer desistir. Então tu imagina esse povo todinho se multiplicando, mas sim, sim. É assim que existe, é assim que começou. Pelo menos aqui no Pernambuco era assim. Você sabe como é que se demarcava a sesmária? Que o rei dava por escrito, né? Você tem aqui uma carta, o floral, vai lá, Duarte, agora a terra é tua, produz e me dá a sesmária, a sétima parte da produção. Aí, Duarte Coelho ganhou o quê? O Brasil todo e a Argentina? Não, né? Ele ganhou um pedaço. Só que aí aquele Sim. pedaço vai até onde ele puder fazer. E aí, como é que se demarcava isso? Você sabe? Não. Sabe? Quando você está dentro de casa, ou quer dizer, você está na rua, aí sua mãe quer lhe chamar para você entrar, como é que ela faz? Ô, Grita. fulano, vem cá! Então, se cantava. Foi engraçado que um dia desse, eu às vezes tenho mania, às vezes não, eu sempre falo como se eu estivesse no século XVII, né? Ou XVI. Aí eu disse pra menina, olha, tu vai cantar pra mim. Então, a menina que eu tava fazendo trabalho com ela lá. Rapaz, canta aí o negócio. Eu me esqueci de explicar a ela que cantar era fazer isso, falar o negócio. Ela, como assim eu vou cantar para tu? Mas, enfim, eles iam para o lugar mais alto possível, do mais longe que ele conseguisse ir. Claro que não era o próprio Duarte, né? Que ele nem tinha tempo para isso, nem ele ia se dispor para isso. Ele ia mandar alguém. Aí o cara ia lá para longe e aí ele via um rio. A base da Sim. demarcação da Sesmar é um rio. Então, você pode ir pegar o mapa do Pernambuco, você vai ver a metade ou quase todos, porque as coisas mudaram, né? Mas muitas das demarcações que mudam, os municípios têm um rio no meio, é cortado por um rio, por causa disso. Era mais fácil, um rio não vai mudar de curso, né? Só o São Francisco, que o povo fez aqueles caminhos de gato lá todinho. Desculpa. Mas, como é que eu posso dizer? Eles não iam encontrar assim, uma pedra, era muito difícil, uma pedra, uma árvore, porque sabia que com o tempo isso ia se perder. Mas um rio não, é muito difícil, é muito raro alguém mudar a posição, o curso do rio. E aí, normalmente, as sesmárias, o território era demarcado exatamente por isso. Eles cantavam lá ao longe, onde fica aquele rio que eu vejo fazer um S, é a minha terra. Né? Isso Mas lembra o cantado do cordel. Começou assim. Porto dinheiro nessa turma que ele liberava a terra, falava assim, ó, vai lá e me dá um sétimo das coisas. Mas ele liberava, ele injetava um dinheiro na galera assim, falava, ó, vou investir aqui e vou querer o retorno ou não? Era por conta própria. Não, na verdade, como eu estou te dizendo, como eu explico na música Descobrimento de Pernambuco, o rei não tinha dinheiro. Ele queria dinheiro. Então, quando o conselheiro que estava na França
que sabia que os franceses iam aportar lá na Baía de Guanabara e iam tomar tudo, porque o rei da França daquela época, Francisco, era duas caras. Ele dizia uma coisa, ele fez uma reunião com Dom João, não tá tudo certo, meu amigo, olha, tá massa, beleza. No outro dia, tava nem aí para nada. E isso enfurecia os próprios vereadores, né? Os pescadores, que eram os donos dos navios. Arretava os caras, pô, o próprio rei tá nem aí, velho. Então, ó, a gente é que vai bombardear tudo, vai fazer a coisa acontecer. Então, o rei não tinha dinheiro, ele precisava de dinheiro. Então, quando ele assina aquele contrato, que é o foral, que entrega ao Duarte Coelho, ele está dando a Duarte Coelho, ele não está investindo nada nele, né? Ele está dizendo, ó, Duarte Coelho, ó, tá aqui, essas terras faz parte lá do que ficou para Portugal. Agora, você tem a obrigação de me dar 7% da produção. O problema é seu, se você vai produzir ou não, não quero saber. Você vai ter que me dar. Porque normalmente esse pessoal já tinha alguma coisa, né? Era um conde, era um duque. Porque em Portugal, assim, conde, duque, a gente vai ouvir mais na França, né? Porque infelizmente a gente é aculturado pelos Estados Unidos, então a gente só conhece filmes basicão, né? Três Mosqueteiros, aquela coisa toda assim. Então, a gente vai ouvir o duque de não sei de onde, duque de Parma e tal. Só que duque vai ser usado só onde tem. Porque assim, tem o conde e tem o duque. O duque é mais próximo do rei. O conde já é o dono do pedaço de terra. No fim é tudo senhor de engenho. Mas tem essas expressões um pouco diferentes. Então, quando o Duarte dá esse papel para o Duarte Coelho, é o Duarte Coelho que vai ter que se virar, tirar do bolso dele para comprar máquina, para fazer as coisas acontecerem, formar exército e tal. Só que quando a gente fala assim, fica muito bonitinho, né? A gente pensa que esses caras é um computador, né? É um Apple que faz tudo sozinho. Mas não, quando você fala assim, Duarte Coelho, você está falando uma família desse tamanho, que vai ter é, o primo, o filho, o cunhado e tal, aquela coisa toda das famílias já se organizando para fazer a coisa acontecer. Senão não faz, não é Eduardo Coelho, não. Eduardo Coelho tinha um grande sonho de ser agricultor. Eu falo até isso na música, mas ele não queria, não tinha, quer dizer, ele não tinha tempo. Então, tanto que quem governou Pernambuco até a Jorge e depois Matias de Albuquerque assumir no século XVII foi a mulher de Eduardo Coelho, junto com Jerônimo de Albuquerque. Porque Eduardo Coelho não Sim. parava aqui, não. Então é isso. Olha o que o Thomas está falando. Minha bisavó era de Portugal, aliás, era da burguesia portuguesa. Veio para o Brasil, se apaixonou pelo meu bisavô, um barbeiro, e foi deserdada. Pronto. Aí, tá Polícia. vendo? Um exemplo, é isso que acontece. Não dá para a gente simplesmente dizer que todas as famílias da época se mantiveram na linha. Não dá. Tem muitas, mas não tem. E também tem as revoluções, né? Que as revoluções elas trazem mudança. E a nossa última revolução, a de 1817, ela trouxe uma grande mudança que até hoje paira. Pernambuco vive em função dessa grande mudança aí. E antes de entrar nessa revolução, eu queria só fazer uma pergunta bem simples assim. E para o Gandalf, não professor de história, o Gandalf, pessoa que vai olhar de outra perspectiva. Eita, Se a Holanda tivesse permanecido aqui em meu Pernambuco Deus, mais. eu tenho que escrever porque todo mundo faz essa pergunta. Eu pensei isso hoje de tarde. Ele vai me perguntar isso. Muitas pessoas realmente levantam essa questão. Entendeu? Eu cresci ouvindo essa questão da minha mãe, da minha avó, do meu avô, que se a Holanda tivesse permanecido, Pernambuco estaria com outra modernidade, outros costumes, essa parte toda. Eu tenho a minha visão dos fatos, né? Mas eu queria de você, que é o convidado, que você explanasse o que é que você acha. Ficaria tão diferente do que está? Você quer a opinião primeiro do historiador ou você quer a opinião primeiro da pessoa? Da Que é a pessoa que mesma. gosta de. É a mesma. Não vai mudar, não, é a mesma. Olha, é o seguinte, na minha humilde opinião, de minhas pesquisas, minhas visualizações, de
conhecer o nosso querido Recife, como ele anda hoje, eu sempre digo a mesma coisa para todo mundo que me faz essa pergunta. Minha gente, para de cair em sonho. Parar com determinismo. Se os holandeses ficassem aqui, que ficaram, não houve essa história de expulsão, se a hegemonia holandesa se mantesse aqui, só ia ter uma diferença. Hoje era todo mundo evangélico e falando holandês. O resto era tudo igual. Igualzinho, não ia mudar nada. Você ia ser você, eu ia ser eu, e o resto do povo ia ser o resto do povo. Não ia mudar nada. Só que por provavelmente hoje a gente estaria falando em outro idioma e a gente estaria cultuando o Deus cristão do lado dos calvinistas. Só isso. Então mudaria para o Thomas, que o Thomas é satanista, então ele não estaria mais cultuando o demônio. Sim, sim, não, porque isso aí já é o. Oi? O Thomas seria afetado diretamente. Não, não necessariamente. Ele ia continuar tendo o mesmo culto religioso dele. Não ia mudar. A única mudança que ia haver é que a gente ia falar holandês e seríamos protestantes. Mas isso não ia fazer a menor diferença quando no século XIX, com a queda da monarquia, houvesse aquela mudança, a ascensão da escola a escola do ateísmo, né? que era a escola que buscava, dentro dos iluministas, quebrar a cabeça da monarquia para poder derrubar a monarquia e surgir a república, mas no fim ia dar nisso mesmo. Ele ia continuar fazendo o que ele faz hoje. Não ia ter diferença, não, só isso. Só que em vez dele fazer o culto satânico em português, ele poderia estar fazendo em holandês. Faz isso não. Já não presta ele fazendo em português. Imagina ele fazendo em holandês. Tá vendo, Thomas? Só rapidinho aqui, a Monique, que já elogiou suas guitarras aí atrás, ela falou que guitarras, antes ela tinha comentado. Ela falou aqui que o pai dela é uma mistura de suíço, eu acho. Tem histórias próprias para contar que vieram para cá. Ô, Ganda. Oi, pode falar. Fizeram uma pergunta boa aqui. Mas diz aí que eu vou. Olha, sério, porque às vezes demora para eu conseguir achar aqui. Qual foi a pergunta? Então, Danúbia Estevão é minha prima. Oi, prima. Ela perguntou um negócio legal pro senhor. Ela perguntou se os holandeses não exploravam mais a colônia, no caso, que Portugal. Dani, é o seguinte, essa pergunta é quente. Eu estou fazendo uma revisão do livro da guerra e achei um manifesto quente que, mais para frente, quando eu terminar, porque o negócio é difícil, é entroncado, mas eu já terminei a primeira parte dele. E o manifesto é os motivos pelos quais surgiu a Guerra da Liberdade Divina. E é assim, tipo, rasga a seda das maldades que os holandeses fizeram aqui. Então, assim, tipo, sim, os holandeses, a gente pode fazer uma... Eu não gosto de fazer isso, sabe, Ernesto? Mas eu vou fazer. É uma linha hierárquica da desgracença humana. Enquanto os portugueses botaram para torar nos africanos e depois nos indígenas, a Holanda veio para botar para torar nos portugueses. Então, assim, os impostos eram altos, muito altos. Tinha uma coisa muito interessante que eles faziam com os portugueses, que era o seguinte. Tinha o juiz na Câmara. O juiz era holandês, porque tinha duas cadeiras para os portugueses. E os portugueses nunca iam. Quando eu comecei a estudar, eu não entendia isso. Eu achava até engraçado, porque tinha uma referência que um holandês dizia: mas a gente dá o lugar para eles virem, e esses portugueses são muito preguiçosos, vão morar lá longe, nos engenhos, lá longe, para não vir para a Câmara em Olinda. Aí, quando eu li esse manifesto, eu mudei de opinião. Eu disse: agora entendi porque os portugueses não iam. Porque é o seguinte, tinha um juiz que era holandês. Esse juiz falava holandês, ele não tinha o menor interesse em falar português, ele falava holandês. As petições tinham que ir em holandês. Para você português, para mandar uma petição, para pedir alguma coisa para esse juiz da Câmara, né, o presidente da Câmara, você tinha que pagar para traduzir a petição em holandês
E quando chegasse lá, vamos dizer o seguinte: você é holandês, eu sou português. Você, sei lá, invadiu minha terra, pegou um pedaço da minha terra. Aí eu faço esse caminho todinho de gastar o dinheiro porque não era barato, né? A petição para traduzir. Eu ia lá e esperar a boa vontade do cara me receber com um tradutor que era holandês e falava português. E tu era holandês. Quando tu chegasse lá, quem é que ele ia escolher? O holandês. Holandês. Por quê? Porque já era um contrato. Porque se o holandês pagasse o valor que ele ia pagar para receber, a pena que ele ia pagar para o português, se ele pagasse a metade para o juiz, já estava de boa. Aí os caras diziam, oxi, eu vou me estressar para quê? Só que o português tinha que pagar tudo. Não, não era pagar a metade, não, tinha que pagar tudo. Mas se o holandês pagasse a metade, já estava liberado. Então, daí tu tira mais ou menos que o negócio era quente. E tem uma coisa surpreendente, vai ser furo de reportagem para você aí, que acho que quase ninguém sabe disso. Você já viu falar em máquinas de tortura da Inquisição? Não, Não? não. Aquele troço que puxa os caras assim, que amarra, que não sei o Sim, sim, quê. sim. O Ah, History adora fazer essas palhaçadas aí, de fazer vídeo sobre isso. Todo mundo mete o pau na Igreja Católica dizendo, não estou defendendo ninguém não, tá? Se for na hora de meter o cacete, eu meto o cacete também. Mas todo mundo mete o pau na Igreja Católica, que a Inquisição. As máquinas de tortura não eram da Inquisição, isso é um erro gravíssimo. As máquinas de tortura eram brinquedinhos de ricos muito. Como é que a gente chama? peculiares. Isso, era assim, com desejo, né? Com fetiches peculiares de fazer sensações nas pessoas. E pasmem, tinha isso aqui em Pernambuco. Eu achei que só tinha na Europa. Tinha isso aqui em Pernambuco. As mesmas máquinas de tortura que vão aparecer num seriado chamado Borgias, de um cabra lá de. Como é o nome daquela ilha lá embaixo da Itália, do pé da bota? Eu só quero achar que é Florença, mas não é Florença, não. É Florença? Não, Florença é em cima, que é de Maquiavel, né? Eu não lembro. Mas aquela ilhazinha que fica embaixo, lá, o cara lá tinha. No seriado eles falam muito disso. Rapaz, tinha aquilo aqui, tu acredita? E os holandeses usavam aquilo quando queriam, assim, tipo, lembrar a pessoa. Sabe quando o cartão manda um aviso pra gente? Olha, tua fatura vai vencer? Eles faziam isso com Certo. os caras, levavam o cara para a sala de tortura, davam esticadinha assim, ó, vai vencer e tal. E eu não sabia disso, que tinha isso aqui em Pernambuco, os caras traziam para cá. E aí você vê, como é que pode ser da Inquisição se os caras eram calvinistas? Aí por isso que eu digo, não seja determinista. O holandês é ruim, o holandês é bom. O português é ruim, o português é bom. Não, não é isso. Vai depender da loucura de cada um, já dizia Freud. Então, uma outra coisa, por exemplo, eles chegavam no engenho que não dava para ficar carregando isso numa mala, né? Isso ficava numa salinha, numa casinha assim, muito, né? Mas quando eles iam fazer cobrança de impostos e de coisas assim nas vilas, principalmente aqui perto, na várzea, né, na base do rio Capibaribe, rapaz, eles tinham uma técnica que até de falar aqui eu fico agoniado, que era a técnica do azeite. Se você tiver raiva de um desafeto seu, meu amigo Ernesto, você faça a técnica do azeite com ele, se ele estiver devendo, sabe como é? Não. Como é? Eu tô brincando, né? Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Eles pegavam azeite, botavam no pé do dito e botavam fogo em cima. Simples assim. Do pezinho. Só no pé. Para não pra ter o resto, o cotoco, para poder lembrar o que aconteceu. Pronto, né? Bom. Respondido a situação. Mas, uma vez, eu li isso num relato português. Sim, Quando a sim. gente lê o relato holandês, a gente também vai ver que os portugueses são bem mauzinhos. Se os indígenas Exato. tivessem escrita e tivessem deixado escrita, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente tem indígena
ou foi o português, ou foi o espanhol, ou foi o holandês que escreveu. No caso aqui, né? No norte perdão, o inglês. Mas assim, tipo, eu estou falando isso de um relato português, mas também tem relatos holandeses que mostram que também tinham portugueses que botavam para torar. E se os indígenas tivessem a sua própria escrita, né, porque eles tiveram que aprender o português, ou o espanhol, ou o holandês mesmo, escrever, eles não se importavam com essas coisas, mas a gente ia ver que também ia ter uma outra visão de tortura, de coisas assim bem dolorosas que as pessoas fazem, mas não generaliza, é isso que eu sempre digo. Ah, fulano é bom, fulano é ruim. Sim, vamos ver quem é fulano. É por isso que eu digo. Agora, Sim. quando você fala de um grupo, Bora dar um salto histórico agora para 1817, eita, Revolução Pernambucana. 17. Eu já notei que o pernambucano só dá valor a essa data quando ela chega na comemoração dela. Mas eu acho que Porque falta um é pouco. o dia da gata magra. É, mas falta saber valorizar todos os dias o país que nós temos. Vou fazer Né? duas perguntas. Primeiro, se nós ficássemos independentes até hoje? Segundo, na atual conjectura hoje do país, feito você analisa, o Nordeste deveria ser um país separado do resto do Brasil ou não? Na atual, eu vou começar pela segunda, tá? Certo. E é minha humilde opinião de pesquisador. Posso estar errado, alguém pode ter outra visão. Eu posso mudar minha visão daqui a alguns anos, como já mudei muitas coisas. Mas, como eu vejo hoje, respondendo sua segunda pergunta, não, a gente ia quebrar, a gente ia até perder o nomezinho de Pernambuco e virar São Paulo 2. Porque na atual conjectura, tá? A gente não está falando de 17 ainda, a gente vai falar de 17. Porque o que é que acontece? Durante a construção do porto de Suape, foi investido muito dinheiro de São Paulo aqui. Assim como Fernando de Noronha, todo mundo acha que Fernando de Noronha é de Pernambuco, né? Mas Fernando de Noronha só é de Pernambuco porque o último dono de Fernando de Noronha disse ao governador de São Paulo, é do Rio, não lembro bem, mas eu acho que é de São Paulo, disse que, olha, você pode botar toda a sua hegemonia em cima de Fernando de Noronha, mas ele tem que ficar para Pernambuco. Você pode botar dinheiro, você pode tirar dinheiro, você pode fazer o que quiser, mas Fernando de Noronha fica com Pernambuco. Pronto, a única coisa que Pernambuco faz é gerenciar a situação. Fernando de Noronha não é de Pernambuco. Isso eu vi numa palestra e a própria pessoa disse, não é de Pernambuco. Então, assim, com base na atual conjectura, né, depois do Porto de Suape, tem muito dinheiro geral, né, do mundo, não só daqui do Brasil, mas tem dinheiro do mundo investido lá em Suape, mas a grande fatia ainda é de São Paulo. Então, vamos dizer que haja uma guerra de segregação novamente, né, uma nova revolução para separar Pernambuco do Brasil. Não ia durar 2 meses. A revolução ainda durou quase um mês, né? Mas Pernambuco não ia durar porque não ia ter como. A gente não tem. Bicho, basta você é daqui do Recife, né? Tu é daqui do Recife? Sou daqui do Recife. Pronto. Tu tem quantos anos? 43. 43. Eu vou fazer 40 no final do ano. Quando eu tinha lá no tempo do nosso querido Chico Science, estava estourado, que a gente ia lá para o Marco Zero, aquela coisa toda. Como era o cenário do Marco Zero e da Avenida Guararapes? Era um breu. Era pior do que Detroit do Robocop. Só não tinha as gangues, né? E aqueles aquele tiroteio que tinha o Robocop. Mas não tinha Mas tinha, nada. Tinha o quê? tinha, Eita, tá cortando. tinha a galera, a época das galeras que andavam. Não sei se Sim, você sim. lembra. Sim, Você sim, caísse no sim. meio, você apanhava violentamente. Pronto, então, estava tudo fechado. Hoje, não que eu esteja feliz com a situação atual, mas hoje está até bonitinho, né? Mas o que, que aconteceu? As universidades pegaram aquilo ali e transformaram num parque temático de universidade, né? Que é o fetiche do capitalismo atual.
que ninguém contrata mais. Carteira assinada é caro. Então, vamos ter estagiário. E aí, vamos ter curso, né? Curso qualquer coisa para poder fazer a máquina girar, porque é assim que funciona. E aí, dá aquela reformada, os prédios estão mais bonitinhos. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma foto daquele bingo que tem atrás do Trianon. Como é que é? Arte Palácio, né? Parece alguma coisa que era um cinema. Cara, eu Sim. vi uma foto da fundação daquele negócio em 1970. A foto é de panorama. Então, do lado dava para ver a Rua da Aurora. Tu sabe o que que tinha ali na altura da Assembleia? Para aquele lado ali? Nada. A gente via um monte lá no final. Um monte, uma elevação e uma casinha. Não era uma casinha, era um engenho. Mas de longe era uma casinha. E aquilo era 1970, cara. 1970. Então, houve um boom, que eu chamo de boom Severiano Ribeiro, né? Que Severiano Ribeiro, para quem não sabe, é o Thomas Edison pernambucano, né? Depois a gente conta essa história do cinema, o que é que Thomas Edison fez, que Severiano Ribeiro fez a mesma coisa. Que ele travou tudo e ninguém produzia cinema, porque todos os cinemas eram dele. Então, teve aquele boom ali naquela parada que quando você chega em 80, parou. Aí de 80 para 90, que foi o que eu vivi os anos finais de 90, né? Eu vivi em 98, 99, e de para frente 2000. Então, aquilo ali, o Recife, a ilha de Antônio Vaz, bairro de São José de Santo Antônio, era uma cidade fantasma. Mas por quê? Porque houve esse boom e depois caiu. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso exatamente para justificar isso que você está perguntando. Se Pernambuco ficou morto depois da Revolução de 1817, Pernambuco já não tinha mais força nenhuma. Depois da guerra, do fim do período holandês, Pernambuco já não tinha mais nada, né? Aí vem a Guerra dos Mascates, no século XVIII, com a fundação do Recife, e aí tudo vai para o interior. Começa a se ter um boom no interior. Aí vai surgir Caruaru, vai surgir Garanhuns, né, que já tinha as vilas naquela época. Mas eu digo assim, vai começar a ter um certo boom. Mas o Recife, ele começa a cair. Então, assim, tipo, só para encerrar essa parte de, sim, se o Pernambuco se separasse do Brasil, como é que seria? Duraria alguns meses, talvez, ia depender das forças, né, rebeldes, o que elas iam aguentar, de onde é que ia tirar os rendimentos para se manter a guerra, que foi o mesmo problema do século XVII, mas depois ia cair, e aí ia ser pior, porque aí ia ter morrido um monte de pernambucano, e a gente ia ser o São Paulo número 2, e eles ainda iam tirar, além da comarca do São Francisco e de Alagoas, iam tirar da gente o título de Pernambuco, iam botar São Paulo 2. Aí. Mas eu não acredito hoje que se houvesse uma revolução, seria uma revolução armada. Eu acredito muito que seria uma revolução mais política. Porque, assim, eu que conheço boa parte do Nordeste e fui para o Sul, assim, algumas vezes, e eu trabalhei muito com empresas do Rio Grande do Sul. Cara, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é outro país. Não tem nada a ver com Pernambuco. Isso é Nada a verdade. ver. Você parece que está num outro país, literalmente. Eu tô falando, a gente só tem um português que é falado, mas até nos seus dialetos são diferentes. Porque eu falava e eles não me entendiam, e eles falavam e eu também não entendia. Até a gente chegar num denominador comum, era complicado. Mas eu falo mais assim, se você tirar a concentração de riqueza do Sul, que a gente sabe que depois no decorrer da história de Pernambuco, do Nordeste, Pernambuco ficou arcaico só porque produção de cana-de-açúcar, aquela parte toda, e o poder se concentrou mais em São Paulo, depois de Rio de Janeiro e por aí vai. Mas se você mudasse a estrutura governamental e colocasse a riqueza do Nordeste para gerar o Nordeste, tipo litoral, turismo, plantação, investimento em empresas, será que o Nordeste, não estou falando nem mais Pernambuco não, que as Pernambuco não aguenta só não, mas o Nordeste como um todo, será que a gente não conseguiria viver? Era só perguntar à Bahia se a Bahia é Nordeste ou não, né? A gente tem que perguntar à Bahia se eles queriam ficar no Nordeste ou não. Mas tirando isso, ia numa boa. Tu não acha, não? Eu ia,
eu ia chegar nessa parte agora, da federação, né? Da confederação. Mas, assim, você falou uma coisa muito interessante sobre a Bahia. Assim, você sabe que o castigo que o Império deu a Pernambuco foi a perda da comarca de São Francisco e de Alagoas, né? Então, assim, aí você fica a resposta. Bahia é Pernambuco ou não, porque a comarca do São Francisco foi dividida entre a Bahia, Minas, todo mundo que hoje está no centro pegou uma beirinha da coisa. Eu Mas acredito. rapidinho, isso, rapidinho, só porque eu falei isso, que eu estava numa live com uma pessoa de Salvador, e ela falou assim, não, porque vocês do Nordeste, eu parei assim na hora e disse, mas peraí, tu não é Nordeste não, cara? Aí Não, ele olhou assim, não, nós, mas é porque algumas pessoas não se identificam no Nordeste, não é pejorativamente falando, não, entendeu? não, Porque mas como a gente isso é um mal cultural. Isso é um mal cultural, porque a gente é América Latina, mas pergunta se quando a gente vai falar da Argentina, Argentina, América Latina. E a gente é o quê, por acaso? É tudo bem, né? O brasileiro tem uma ideia de achar que o Brasil a América do Sul é o Brasil. Mas a gente faz parte da América Latina. O idioma português e o espanhol vieram da mesma raiz italiana, que os latinos eram um povo italiano. Mas, assim, exato. eu não posso muito falar disso, porque minhas ideias não são muito interessantes para essa coisa de revolução intelectual. Como eu trabalho muito com o período colonial, eu não consigo pensar essa revolução intelectual que se fala tanto, né? Porque a verdade é que a revolução é revolução e para ter revolução, o resto você sabe. Mas assim, eu acredito o seguinte, sim, que era isso que eu ia falar nessa segunda parte. Se houver um bloco, aí é outra história. Por isso que eu digo, Pernambuco por si só se arrebenta em semanas, em meses, talvez um ano. Mas um bloco já é outra coisa. Mas, mesmo assim, eu ainda acho um pouco complicado, na minha visão, né? Eu gosto muito de estratégia, eu gosto de jogar RPG. Então, assim, tipo, eu acho muito complicado essa coisa, assim, de manter, hoje em dia, manter um país. Um país chamado. Aí o problema ia ser esse, né? Como é que ia ser o nome do país? Norte? Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho complicado. Eu acho que é uma coisa que eu não gosto de pensar, porque é muito dolorosa pensar nisso. 17 foi muito doloroso, né? Porque o século 17, né? O período holandês, ele não é uma guerra como houve no século 19, né? 19, a Revolução de 1817 ela é muito dolorosa, ela vai além do que a gente pode pensar no período holandês. O período holandês é Precisava fichinha. calma. Precisava ter alguém no século XVII para falar assim, calma, relaxa, não faz essa revolução agora não. Não, é porque assim, tipo, o século XVII é aquela coisa, você tem a Europa se expandindo porque não tinha mais espaço lá, tinha uma hegemonia vindo para cá, em cima de outra que já tinha, em cima de outra que já foi dominada, pegando uma mão de obra africana, tá entendendo? Então, assim, era um emaranhado de situações, um caos, que tinha seus aspectos, suas tristezas, aquela coisa toda, mas não é como uma revolução, não é como a Revolução Francesa, tá entendendo? Porque revolução por revolução é pegar assim, do tipo, mudar mesmo a situação. E no caso daqui, eu vou te dizer, a Revolução 17 não foi pior, porque o Rio de Janeiro fica lá embaixo. É longe. Porque se a cabeça do Império fosse aqui do lado, sei lá, na Bahia mesmo, tá entendendo? Não, a Bahia ainda é muito longe, porque demora. Mas bota Alagoas, pronto. Ou na Paraíba, a desgraça tinha sido maior. Eu falo desgraça humanística, tá entendendo? Porque eu sempre penso nisso. Quando eu digo essas coisas, não quero pensar em guerra, porque a guerra é um negócio triste, velho. A guerra é um negócio muito triste. É do tipo assim, tá lá a família, Lógico, lógico, lógico. lá tentando viver sua vidinha, sobreviver, e chegar um furacão, arranca a cabeça, simplesmente. Tá entendendo? Exato, exato.
Aí a pessoa pergunta, o que foi que eu fiz? Nunca vai saber o que é que você fez, porque você não fez. Você está lutando, você não está vivendo. Oi. Tô me perguntando isso desde 2018, que porra eu fiz para merecer isso? Né? Olha, deixa eu dar só um recadinho aqui que a gente está chegando na reta final. Pessoal, projeto Pernambuco Filosófico, projeto voltado para educação pura e simples, fora das quatro paredes. A gente fala aqui de história, pedagogia, psicologia, sociologia, música, artes em geral. Então, quem puder dar uma força aqui, seguindo aqui o projeto, chega junto. Esse bate-papo vai estar aqui, depois vai estar lá no YouTube também. João, tu tem aí Oi. 8 minutos para falar dos teus projetos musicais, das tuas guitarras, do teu cordel, onde é que a gente acha teus CDs, onde é que acha tua música, onde é que a gente faz qualquer coisa aí para achar teu som. Mete bronca que é Então, teu. então, vamos embora. O Gandavo você acha melhor ou no YouTube do Gandavo, é só botar Gandavo, que acha lá o material. Sempre que dá, eu faço alguma coisinha, algum vídeo, alguma coisa legal. No Instagram também. Esse ano eu estou lançando aqui o Pernambuco, que é um disco que tem uma capa de protesto aqui pela memória do Forte do Picão, que foi destruído sem pena no século 20, 1910. Mas o farol ficou. O farol é de 1800. E aqui tem 300 anos de história que foi-se embora por isso. Tem ele e tem os singles que eu estou lançando. Lancei agora há pouco os 23 do Recife, que conta aquela saída dos judeus que saíram daqui e foram para Nova York. Eles não foram fundar Nova York, minha gente. É pretensão de pernambucano. Eu sei que a gente é foda, mas eles não foram na. Primeiro que eles nem foram para Nova York, eles foram para a Holanda. Só que teve uma tempestade e desviou o curso. E tem toda a historinha. Escuta a música, que a música está bem contada. A maior dificuldade do Gandavo é porque eu faço música didática. Então eu tenho que explicar as situações e enfiar isso numa poesia. Meus amiguinhos É, de, bro. meus amiguinhos de música ficam pé da vida comigo. Como é que tu parte essa poesia assim, a letra e quebra esse negócio? Não existe, meu filho. A gente não vive mais engessado. Já foi esse tempo. A gente faz o que quiser, né? Só quando paga é que a gente faz como o dono quer, mas não pagando. Enfim, o próximo que vai vir, ó, esse aqui, ó, o Boi Voador, que aqui explica por que Pernambuco seria a mesma coisa com holandeses, com qualquer um, seria a mesma coisa. A gente só ia estar falando holandês e ser todo mundo crente. As guitarras estão paradas, infelizmente, porque não é só pela pandemia, porque eu não tenho banda mesmo, mas estou doido para ter uma banda. E dentro de tudo isso, eu tenho o. Oi? Tu tá sem banda agora? Oi? Tá aí sem banda? Eu estou sem banda há uns 10 anos. O Gandavo hoje só Porra. sou eu. Eu gravo tudo sozinho. Eu odeio fazer isso. Mas fazer o quê? Se eu não fizer, ninguém faz, né? Não tem dinheiro para pagar para ninguém. Mas se pintar um show, tu desenrola uns caras aí pra tocar contigo, né? Só se for show pago. Né? Porque aí é para se lascar. Eu vou fazer um show para pagar pro cara, mas não rola, né? Não tem essa verba, não. Só se for um show que seja pago. Mas eu tenho um Sim. projeto que eu e o meu violão. Aí eu faço tudo isso voz e violão, que é o História Cantada, que é a mesma coisa do Gandalf, só que sem banda. E tem um Isso. projeto com cordel. Eu até cheguei a tocar na Bienal do Livro com esse projeto História Cantada. É, e tem o projeto dos cordéis, né? Que é o História em Cordel, que também é a mesma coisa do Gandalf, só que sem violão e sem banda, sem nada. Eu pego as letras e faço cordel com as letras. E aí tem um Instagramzinho que é História em Cordel. E tento sempre fazer esse trabalho porque eu acredito muito na história de Pernambuco. Fico triste na maior parte do tempo, bate uma depressão gigante porque as pessoas não gostam da história de Eu, Pernambuco. eu adoro a história de Pernambuco. Que Eu montei bom. um curso sobre Pernambuco. E, Ah, assim, eu ia fazer um show de comemoração de 1 ano de Pernambuco Filosófico esse ano, agora que é em que agosto. legal. A pandemia não vai rolar, cara, porque não dá para fazer show ao vivo ainda, como eu queria. Não dá não, Aí dá. eu acredito que vem a gente possa fazer, né? Se assim for permitido. E aí eu já deixo o convite para você, depois vai acertar os detalhes, para você representar um dos músicos que vão tocar no show de comemoração do projeto. Porque acho que tem tudo a ver, ter o som com o projeto.
Porque tu Então fala legal. Pernambuco na música. E o projeto é Pernambuco. Então a gente já deixa esse convite aí pra gente depois ir alinhando e estruturar isso aí. Aí tu decide se tu quer voz e violão, se tu quer botar o heavy metal na veia aí. Decide aí. Massa, massa, massa. Beleza, velho. Pronto, então é isso, assim, a gente tá, eu tento o que dá para fazer, sabe, com a história de Pernambuco, eu não quero que ela seja esquecida, a minha bandeira é essa, não quero que a A história de nossa. Pernambuco seja a nossa, seja esquecida, então eu, às vezes, derrubo uma barreira aí, que às vezes eu olho assim, eu tô fazendo isso mesmo, tô, mas, né, eu virei professor, acho que para isso. Brother, eu digo a todo mundo. Eu, eu botei o nome do Pernambuco Filosófico, eu acho que filosofia é a arte do pensar. Sim, Para conseguir inscrito no Instagram, voltado à educação, é um conta-gotas que você não tem noção, não. Agora, se tu entra no Instagram falando putaria e sacanagem, tu estoura. deixa E eu aí é que lhe eu venho falando para todo mundo. Eu não quero seguidores, porque eu não quero ninguém me seguir, não. Parece cachorro no cio atrás dos outros, eu não quero ninguém me seguir, não. Eu quero pensadores. Pessoas que estejam no projeto porque querem pensar, aprender, ir além. Verificar tudo aquilo que a gente tem para oferecer de educação. É isso que eu preciso. Então, eu digo a verdade, você, a verdade. batalha é dura, mas a gente vence. Verdade, verdade. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Você falou uma coisa que é verdade. Uma das músicas do Pernambuco, é como eu estou fazendo. Esse ano eu estou fazendo 25 anos de música e a Gandalf está fazendo 20. E tudo começou lá em 96, após a morte dos Mamonas Assassinas, que eu gostava muito, eu era criança. Quem não gostava, né? Só que aí as coisas mudaram, a visão mudou, tudo mudou, e eu fiz uma música que chama. Eu até esqueci já como é que chama a música, mas tudo bem. Mas ela era contando a história do Vira-Vira, só que numa versão onde a Maria dá o troco no Manuel. E ela vai tomar vinho na Rua da Moeda para lembrar aqueles momentos nostálgicos que a gente viveu lá na década de 90, finalzinho de 90, começo do século 20. Essa nostalgia toda. E aí eu fui inventar, porque eu sou muito criativo nessa parte, né? Eu adoro criações loucas. E fui fazer uma campanha de marketing, né? Porque o fim da música, eu queria botar uma frase que chocasse. Porque a música, eu uso a estratégia do português de Portugal. E aí eu pesquisei muito palavras que fizessem essa questão. Então, tem umas palavras que para o português daqui é de baixo calão, é pornografia. Só que lá é comida, é nome de comida. E aí, bicho, eu fiz um vídeo no YouTube e é o vídeo que mais dá view. Aí eu, até no vídeo que eu fiz aqui, eu fiz, minha gente, isso aqui é um canal educativo. Aí eu faço um vídeo onde eu precisei usar a linguagem pornográfica da putaria, bomba. Aí os vídeos de educação que eu tô me quebrando aqui para fazer, quase não dá view. Massa. Mas aí a gente fica triste, fica feliz e nesses convites assim como o seu que a gente fica feliz e motivado em estar continuando, né? Pode ter certeza que quando eu ganhar dinheiro, você ganha também. Me Oh, diga um meu Deus. negócio, rápido, deixar que vai estourar o tempo mesmo. Vamos Para embora. comprar o CD, a gente compra onde? Para o quê? Comprar o CD físico. Não, eu não tenho como fazer CD físico. Hoje eu agradeço muito a internet por ter criado o streaming. Então tá tudo no Spotify. Quer me ajudar? Ouça no Spotify, andava até dar uma dor. Que aí me ajuda. Fechado. Fechado. Brigadão, irmão. Força total. Vamos estar juntos aí defendendo Pernambuco e o Nordeste acima de tudo. Tamo junto. Mais para quem. E aí a gente vai se falando, beleza? Obrigadão, Beleza? cara. Boa noite. Até mais. Boa noite.